Então, pessoal, dando continuidade ao estudo sobre resposta moral, vamos dar uma olhada agora no complexo receptor BCR. Lembre que BCR é o receptor de célula B. Nessa figura aqui abaixo, onde está minha seta, você consegue observar o complexo BCR, que é formado por uma imunoglobulina de membrana, que pode ser IgM ou IgD, e as proteínas Ig-beta e Ig-alfa. Esta imunoglobulina de membrana, ela possui características estruturais muito parecida com as outras imunoglobulinas, como IgG, IgA e IgE. Se você ainda não viu o assunto de anticorpos ou imunoglobulinas, volta lá em um tópico anterior, em vídeos anteriores, e assiste esse vídeo para você compreender melhor sobre as características estruturais das imunoglobulinas. Como a gente está discutindo aqui, as características estruturais são bem parecidas, possuindo regiões que são regiões variáveis, aonde ocorre o reconhecimento antigênico, e regiões constantes. Mas algo chama muita atenção desse tipo de imunoglobulina de membrana. É a cauda. A cauda citoplasmática é muito curta. Tá vendo aqui a cauda? Muito curta. E a literatura fala que essa cauda ela é composta por 3 aminoácidos, que é lisina, valina e lisina. Por que eu estou chamando a atenção dessa cauda curta do Ig de membrana? Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque com uma cauda assim muito curta, não é possível traduzir o sinal gerado pelo reconhecimento do antígeno. Então, a literatura afirma que ao fazer o reconhecimento antigênico em suas regiões variáveis, esse sinal ele é traduzido e passado para as proteínas Ig-alfa e Ig-beta. Agora, observe que coisa interessante aqui. As proteínas Ig-alfa e Ig-beta, na sua parte citoplasmática, como você está observando aqui, eu apontando pela minha seta, você observa que elas possuem um domínio citoplasmático maior do que a Ig de membrana, a imunoglobulina de membrana, e esse domínio que você observa é um domínio que nós chamamos de ITAM. Nós já falamos sobre o domínio ITAM quando discutimos sobre o complexo receptor de célula T. Se você ainda não viu o vídeo sobre o complexo receptor de célula T, volta lá para que você possa entender um pouco mais sobre o complexo receptor de célula T. Professor, então relembra para a gente o que são esses motivos ITAM. Olha, os motivos ITAM são chamados assim, olha, motivos de ativação baseados em tirosina do imunorreceptor. E essas regiões, elas são ricas em aminoácidos tirosina. E esses aminoácidos tirosina, eles são responsáveis em sofrer fosforilação e passar assim um sinal para o interior da célula, levando assim a sua modificação. Como nós já sabemos, o linfócito B ele sofre modificação, primeiro uma expansão clonal e depois uma modificação em plasmócitos, que serão responsáveis em produzirem os anticorpos. Então aqui, nessa figura ao lado, que eu estou apontando a seta, você consegue enxergar melhor o que eu estou querendo te dizer. Nós temos aqui a membrana do linfócito B, o complexo receptor BCR, com a imunoglobulina de membrana IgM ou IgD e as proteínas Ig-alfa e Ig-beta ao seu lado. Como você consegue perceber, aqui nós temos um antígeno que é multivalente ou polivalente e a região variável fazendo um reconhecimento. Então, o sinal é traduzido pela imunoglobulina de membrana e ele é passado para as proteínas Ig-alfa e Ig-beta. Reparem que ali naquela região onde está o domínio TAM, que nós acabamos de falar, reparem que ali, como eu falei para vocês, existem os aminoácidos tirosina. Estes aminoácidos, eles sofrem fosforilação. E ao sofrer fosforilação, se você observar, esse pezinho aqui é o indicativo que foi fosforilado. Ao sofrer fosforilação, o sinal ele é propagado para o interior do linfócito B.
Eu não vou entrar nos detalhes porque não é o objetivo da aula a gente falar de todos esses detalhes. Mas o importante aqui dizer é que a imunoglobulina de membrana ela depende para passar o sinal para o interior da célula, para que o sinal ela possa ser levado para que o linfócito B possa sofrer modificações, ela depende da proteína IgA e da proteína IgB. Outra coisa importante a ser destacado é que o que eu estou explicando para vocês aqui em relação à imunoglobulina de membrana e as proteínas IgA e IgB, o que está acontecendo aqui é muito parecido com o que aconteceu com o complexo TCR. Lá no complexo TCR, as proteínas CD3, elas faziam a mesma coisa que a proteína IgA e IgB, né? Então, a gente pode tirar uma conclusão inicial aqui. As proteínas que fazem parte do complexo, mas que não fazem o reconhecimento antigênico, estas proteínas que não fazem o reconhecimento antigênico, mas faz parte do complexo, elas têm a função de propagar o sinal para o interior da célula. Agora, tudo isso vai acontecer se o antígeno ele for multivalente ou polivalente. Porque se o antígeno for de natureza proteica, o processo envolvido vai ser um pouco diferente, porque a resposta será T-dependente, ou seja, dependente do linfócito T auxiliar. Turma, vejam aqui essa figura. Essa figura mostra um reconhecimento antigênico de um antígeno com natureza proteica. Lembrem que eu expliquei para vocês que os antígenos com natureza proteicas, geralmente eles possuem um epítopo que é mais imunogênico. Tá? Então nós dizemos que esse tipo de antígeno ele é monovalente. Então o que vai acontecer aqui? O linfócito B ele vai reconhecer esse epítopo ou esse determinante antigênico, ele vai fazer a internalização do antígeno em vesículas endossomais. Olha aqui como você pode observar, olha. Esses antígenos eles serão processados, tá? Via lisossomo. Então lembrem, se eles são processados via lisossomo, eles vão cair na via do ômega C de classe 2. Se você não estudou a aula de ômega C, não viu ainda a aula de ômega C, volte em vídeos anteriores, porque eu fiz uma aula bem completa sobre ômega C. Volte lá. Então ele vai cair, voltando aqui, né? Ele vai cair na via de ômega C de classe 2. Esse epítopo ou determinante será apresentado na membrana do linfócito B para sofrer uma coestimulação com o linfócito T. Tá? Então, quando a natureza química do antígeno ele é de natureza peptídica ou proteica, reparem que o processo é diferente, como eu mostrei anteriormente. Anteriormente eu mostrei uma figura com um antígeno multivalente, que não tem natureza proteica, né? Que tem todos aqueles sinais. Então, aqui nesse caso, o antígeno ele é processado e ele é exposto no MHC de classe 2 para ser apresentado ao linfócito T auxiliar e assim fazer uma coestimulação com o linfócito B. Bom, embora o reconhecimento do antígeno possa iniciar uma resposta às células B, só isso somente não é o suficiente para estimular uma diferenciação significativa às células B. E a ativação dos linfócitos B, ela é intensificada por sinais fornecidos por dois grupos de receptores. Além do complexo BCR, proteína IgA e IgB, nós teremos agora o complexo correceptor do sistema complemento, que envolve a proteína CR2, que é a mesma CD21, junto com a CD19 e a CD81, e os receptores de reconhecimento padrão, que nós chamamos também de receptores tipo TOL, que é os receptores também conhecidos como TLRs. Bom, a ativação do sistema complemento ela vai acontecer por três diferentes vias. Nós já estudamos as três diferentes vias em tópicos anteriores. Se ainda você não viu, volta lá para que você possa ver e entender melhor. Mas nós estudamos que duas vias elas são ativadas durante as respostas imunes inatas, que é a via alternativa e a via das lectinas. E isso acontece ou quando a proteína envolvida está
na superfície microbiana, na superfície de um patógeno, ou quando a proteína ela faz o reconhecimento dos açúcares que estão presentes na superfície do patógeno. Neste caso, nós temos a ativação da via alternativa e da via da lectina, que vai acontecer essa ativação durante a resposta imune inata. E a via clássica, ela vai ser ativada durante as respostas imunes adaptativas, especialmente quando você tem um imunocomplexo, que é um anticorpo ligado a um antígeno. Agora, vamos lembrar aqui um pouco que nós estudamos a respeito do sistema complemento, que está gravado aqui no canal em vídeos anteriores. Vamos lembrar um pouco. A ativação do complemento, ela vai resultar na clivagem proteolítica da proteína do complemento. E o componente-chave da proteína é a proteína C3. Sua clivagem, vamos observar, ela vai resultar na proteína C3b. Lembre que quando a proteína C3 é clivada, vai gerar um fragmento maior, que é a proteína C3b. Essa proteína C3b ela se liga covalentemente à superfície do patógeno. E a proteína C3a ela é pequena e ela está envolvida em processos inflamatórios. Agora, olha que coisa interessante, nós já estudamos isso em aulas anteriores, em vídeos anteriores. Esse fragmento C3b ele pode sofrer uma nova clivagem. E o fragmento resultante, que ainda permanece ligado à superfície microbiana ou ao complexo antígeno-anticorpo, esse fragmento resultante é chamado de CC3D. Olha que coisa interessante. Então, o fragmento, que é o fragmento resultante da clivagem do fragmento C3b, é o fragmento C3D. E esse fragmento C3D é que é o reconhecido pelo CR2 presente nos linfócitos B. Agora, olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que o receptor CR2 se liga à proteína C3D do sistema complemento para fazer esse reconhecimento, ao mesmo tempo, você também tem a imunoglobulina de membrana fazendo o reconhecimento, se ligando diretamente ao antígeno. Isso vai propagar de forma muito intensa o sinal que vai levar, assim, à proliferação, ou seja, à expansão clonal e verdadeiramente à diferenciação do linfócito B em plasmócitos produtores de anticorpos. E, por fim, nós temos os receptores de reconhecimento padrão, também conhecidos como receptores tipo TOL ou receptores TLRs, como você pode ver aqui nessa figura na minha seta, né? Esses receptores, eles são muito comuns em serem encontrados nas células do sistema imune inato. Por quê? Porque eles fazem o reconhecimento dos padrões moleculares associados aos patógenos, que são chamados os PAMPs, e eles vão contribuir de forma significativa também para aumentar o sinal de proliferação e diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos produtores de anticorpos.